Hoje nós estamos aqui para mais um encontro da galerinha aí do Saúde em Debate. Então a Fran agora é a nossa nova integrante, nossa nova parceira. E nós vamos trazer aqui um tema bastante interessante que eu tenho certeza que todos nós aí, professores, docentes, discentes, que é sobre o processo de avaliação dentro da metodologia ativa. Então a metodologia ativa ela vem aí revolucionando, né, a questão aí do processo de ensino-aprendizagem, mas eu acho que nós estamos ainda engatinhando com relação aí ao processo de avaliação. E aí nós vamos aqui estar discutindo um pouco, né, Fran, Lucila, a própria Gabi como discente, né, Gabi? O que é interessante, o que não é, o que eu posso estar usando de recurso para esse processo de avaliação, porque a gente tem hoje o processo, hoje não, né, gente, há muito tempo, o processo de avaliação como formativo, contínuo, né, enfim, então a gente, com a metodologia ativa, a gente tem descaracterizado a prova, eu dou o conteúdo, eu vou lá faço uma prova escrita, eu dou o conteúdo, eu vou lá faço uma prova escrita. Então isso tem se descaracterizado com relação, principalmente agora, à questão das metodologias ativas. E aí eu queria começar perguntando para a Lucila, o que você usa, Lu? Você acha que dá certo dentro desse processo de avaliação? Que realmente tem a consolidação do conhecimento e que não fica aquela coisa decoreba, estudei, decorei e esqueci, né? Porque acho que é mais ou menos isso, né? O que você acha que dá certo dentro desse processo que você faz? Eu até apresentei a questão da ferramenta de TBL, e aí é uma ferramenta que eu uso bastante, mas eu tento mesclar a possibilidade da prática na construção desse conhecimento teórico. Então, vou dar um exemplo, assim, às vezes eu não faço aquele formato de prova. Então, a gente sabe que o TBL, né, é conhecimento prévio, prova, discussão em grupo, correção lá das questões, e depois aí, e que esse teste vale nota. Então, como é que eu faço em vez de dar prova? Às vezes eu trago, por exemplo, vamos discutir a questão da criança. Eu trago a caderneta, eu junto uma dupla, e a dupla, ela discute um caso, e preenche na caderneta aquilo que ela tem, então, de dificuldade, o que ela identificou. Então, assim, ela constrói ali o conhecimento, usando, acho que a Gabi até passou por uma dessas experiências, me deu um feedback positivo, mas assim, em vez de dar a prova, eu trouxe um instrumento que ele usaria na prática. E eu acho que desenvolve mais, faz com que o aluno, ele ultrapasse a barreira só do conceito o que é, para tentar, né, para usar o que é, mas de que forma eu vou utilizar isso, então, fazendo aquilo que na prática eu tenho que fazer. Então, acho que eu tento fazer um casamento. Mas, por exemplo, tudo a gente tem que ter uma nota. E aí, por mais que você diversifica, como que você faz para medir isso? Considerando que às vezes a gente tem salas com 40, 50, 60 alunos. Que forma, que você usa, que instrumento que você usa? É caderneta, é uma prova de TBL, é um projeto, que eu vejo que você trabalha muito projeto. Você tem isso descrito conforme o que você vai medir. E eu acho que, assim, gente, uma coisa muito importante do processo de avaliação é deixar muito claro para o aluno, né, naquilo ou nos critérios que ele está sendo avaliado. Então, isso também evita com que a gente tenha dor de cabeça lá no final, né? E aí, então, como que você faz esse processo? Na hora que a gente vai, na hora que eu vou, na realidade, fazer a apresentação do que a gente vai construir ali, eu sinalizo, então, assim, que o objetivo é a descrição. Por exemplo, é um caso e que eu preciso olhar para a caderneta e identificar tudo aquilo que tem que ter para aquela dada situação. Então, na hora de corrigir, e aí é muito difícil, porque eu falo assim, que fazer avaliação na metodologia ativa é muito mais difícil quando você utiliza de outros formatos. Você tem que ler, você tem que entender. Por exemplo, eu lembro dessa situação que a Gabi sinalizou e falou assim, mas a informação que estava é que ela tinha feito ultrassom. A data da última menstruação. Isso, que ela tinha, e eu estava cobrando a data da última menstruação, mas de fato a informação que eu tinha dado não trazia. Então, assim, o raciocínio dela, inclusive, foi diferente do meu na hora de fazer a construção da prova. E é isso que é importante, a gente entender que o conceito, ele é construído dentro da avaliação. Então, que eu posso, às vezes, numa avaliação, mesmo num formato de questões, trazer uma resposta que, às vezes, não... eu, enquanto professor, mudar de ideia mediante a discussão dos próprios alunos. Então, eu deixo muito claro como é que vai ser essa questão. Então, olha, eu preciso que vocês preencham a caderneta e que ela tenha as informações para aquela dada situação. Aí eu vou e faço a correção. E depois a gente faz uma discussão da construção desse conhecimento. O que é que ficou frágil, o que de repente, faltava de conceito para eles, o que é que eles não enxergaram dentro daquilo que foi passado, né? E aí, acho que assim, quando a gente faz isso para além do conceito, porque eu acho que a questão da metodologia é trazer a prática para dentro da sala de aula também, eu acho que isso a gente consegue ver eles avançando muito mais do que respondendo lá uma questão decoreba, sabe? Então é muito mais fácil eu avaliar se eles desenvolveram adequadamente o preenchimento, sem contar que, assim, eu dei a possibilidade deles entrarem em contato com uma caderneta que, de repente, eles só vão entrar num outro dado momento, né? E que eles vão usar na prática. Então, assim, não é fácil fazer a correção disso. Eu acho que uma professora dentro da sala de aula, para aplicar a metodologia, para aplicar as ferramentas de avaliação, é muito difícil, é muito sobrecarregado esse professor, e aí a gente peca nesse sentido, porque assim, ideias, acho que a gente tem um monte, acho que você ainda sai muito mais da zona, né, mesclando muito mais ferramentas avaliativas do que eu, só que eu não consigo porque eu tô só, né, então assim, e aí eu me vejo amarrada no tempo de dar uma resposta dessa avaliação, porque eu não posso chegar no final do semestre, se eu tive que avaliar todo o encontro, e só no final do semestre dar
o quanto ele ficou a cada encontro, né? Então eu preciso que no máximo 2 semanas depois ele já tenha a nota do primeiro encontro, para que ele possa rever, né? Isso é importante, que eu falar como acadêmica, né? Que, por exemplo, você tendo essa prática antes, e aí na hora que você vai discutir, você consegue levantar suas dúvidas, levantar as questões, e muitos professores tem essa questão. Você prova no livro que você estudou, assim, ó, essa questão pode estar certa, e ele considera. Então, assim, essa troca com o professor, ou ele explicar por que aquilo lá poderia não estar tão correto, porque quando você vai fazer a prova, você pensa muito naquele caso, pode ser que errar, mas aí você pensa em todas aquelas possibilidades. E, tipo, o nosso professor na CAD, ele faz de propósito em várias ocasiões, para gerar uma discussão na sala de aula, e o pessoal fala assim, não, realmente, exatamente, né? Igual ela fez com a carteirinha da gestante, tinha coisas que as pessoas tinham dúvidas, que não sabia nem para que preenchia, elas só iam ver isso quando elas estivessem lá na UBS. Então, assim, ali ela já mostra, não é a sua nota, mas é assim, o que você usou aquilo para você depois lembrar, nossa, isso aqui era isso aqui, entendeu? Então, eu achei muito legal essa estratégia, como muitas outras, né? Gabi, o que é muito ruim no processo de avaliação, você como discente, dentro da metodologia ativa? O ruim é o professor não considerar muitas coisas. Por exemplo, você vai levantar as questões, como eu falei, você faz de propósito até para gerar uma certa discussão na sala de aula, mas você dá uma ferramenta para você estudar antes, né? Não é um monte de referência, mas referências que são mais diretas, e depois você conseguir discutir, o professor ter conhecimento para você, porque é muito difícil. E aí essa questão, porque assim, a avaliação, ela não pode ser também engessada, porque nós estamos falando de metodologia e de um processo de avaliação que é novo, que é diferente, que é ousado, isso. Então assim, eu não posso trazer para mim a questão de que assim, ó, não respondeu a minha questão do jeito que eu queria, então ele errou. Não, então assim, ele me trouxe argumentos, e aí o professor precisa estar aberto, fazer um movimento, porque assim, senão, acho que tá falho, porque se ele centra o conhecimento nele, mesmo aplicando a ferramenta, exatamente, ele não tá cumprindo. E a gente fez essa discussão hoje no IESC 1 na prática. A gente fez a rubrica, né, e foi discutir algumas coisas, e elas colocaram que agora, no final do semestre, elas se acostumaram, né, se familiarizaram com metodologia ativa, e elas preferem metodologia ativa. E tem uma aluna que já fez uma outra faculdade, que para ela tá mais difícil. Desafiador. Ô, Fran, e na prática? Porque assim, uma coisa é a gente avaliar lá, na teoria, né? Eu sei que a gente tem que casar, na verdade, a teoria com a prática. Eu acho que isso traz um ensino mais produtivo, mais dinâmico, mais interessante. Mas a gente também tem a incumbência de avaliar o aluno na prática. E aí, que instrumento que você usa para avaliar esse aluno na prática? O que você acha que é desafiador? Conta aí pra gente. Na prática, eu acho que é mais fácil avaliar porque a turma é menor. Então, são 5 ou 6 alunos. Então, fica mais fácil pra gente avaliar quem estudou. Na hora de fazer qualquer procedimento ou qualquer questão que a gente faz lá, discutindo, eles sabem responder, quem estudou. Agora, quem só copiou, pegou do chat, alguma coisa assim, também dá pra perceber. E aí, hoje, elas também falaram que como elas foram pra prática desde o começo, para elas foi muito mais fácil no laboratório depois. Tipo, pressão arterial, glicemia, a gente começou já a fazer, né, na prática, a gente fez, e elas falaram, não, foi muito mais fácil no laboratório. Depois que a gente foi pra prática, a gente já tinha conhecimento, já sabia conversar com o paciente, e aí eu avalio tudo isso. Eu avalio também a proatividade de cada um, né, a autonomia, né, a vontade de ir lá e aprender, e a gente vai fazendo assim. Mas é isso que eu falo da questão do núcleo menor. Sim. Porque assim, você até consegue implantar, trabalhar a metodologia no dia a dia, mas a hora que chega na avaliação, se você está sozinho numa sala muito grande, aqueles que são mais quietos passam despercebidos. Então, assim, você vai ter os dois opostos. Você vai conseguir, quando você está sozinho, de forma muito clara, avaliar aqueles que são muito bons e vai conseguir identificar aqueles que são muito ruins, né? Só que aquele que fica no meio desse núcleo, às vezes passa despercebido e precisava de uma atenção também quando o critério é avaliação. Ele acho que precisava de um estímulo. Às vezes é mais tímido. Na verdade, a gente não consegue identificar realmente o aluno de acordo com a necessidade dele quando a sala é muito grande. Mas aí eu acho que é por isso que os professores usam a prova, entende? Sim. Porque assim, a prova, é como se desse uma segurança para o professor de que ele está de forma homogênea, avaliando todo mundo. Então, mas hoje, na verdade, o processo de avaliação, a gente descaracteriza a forma homogênea, a gente descaracteriza, de repente, aquele aluno que ele eu sou escrito, eu sou visual, eu sou auditivo. E quando a gente está sozinho, numa sala aí de 60, 50 alunos, a gente não consegue identificar essa característica individual de cada aluno. Sim. E aí, onde a gente falha no processo de avaliação, na verdade. Mas assim, por outro lado, eu acho importante as pessoas, essa dinâmica de fazer outras coisas. Por exemplo, para dar oportunidade, de repente, eu não sou visual, eu não sou escrito, eu não sou sinestésico, e aí eu vou achar um caminho. Por isso que a tutoria ajuda muito, porque eu também era uma pessoa introvertida, e aí com a tutoria que eu comecei a falar. E eu também passei por uma metodologia tradicional, e assim, que a gente era aula, e a prática, né, depois, e a gente não falava nada. E aí, assim, isso pra mim foi muito difícil, como pra ela, mas eu prefiro.
muito mais. A metodologia ativa. Ativa, é. E aí a maneira de avaliação é isso, o professor vai perguntando, o aluno vai respondendo. Eu acho que levanta perguntas pertinentes. E tudo isso acho que tem que entrar na avaliação e o interesse, né? Eu lembro de uma conversa que nós tivemos, que eu falei assim, tá me incomodando eu trabalhar na ferramenta TBL e ter que trabalhar ela no formato quadrado, que é o quê? Sim. Que é o sanduíche, né? É estudo prévio, prova de múltipla escolha, discussão em grupo, resposta em grupo, depois discussão em formato de conferência. Aquilo me incomodava, porque assim, chegava uma hora que a impressão que eu tinha é que a gente estava maçando barro, sabe assim? Puxa, eu já falei disso, ó, eles já discutiram, eles já responderam. E aí foi numa conversa que nós tivemos que eu falei, me libertei naquele momento, que eu posso fazer diferente. Então assim, não é porque público que diz que o TBL tem que ser nesse formato que eu preciso casar. E aí eu queria até te perguntar, né, porque você traz uma experiência do mistão, né, do misturar tudo. E aí como é que você faz? Na verdade, agora eu falei para vocês, eu tenho aula de primeiros socorros numa instituição aos sábados de manhã, 5 horas aula seguida, com o mesmo professor. Aí eu descobri o seguinte, que todo mundo fala, isso pedagogicamente é incorreto. Eu acho maravilhoso. Você sabe por quê? Você vai me desculpar, mas o pedagogicamente incorreto é muito culpa do professor, tá? E aqui eu vou falar uma coisa que eu acho que às vezes alguns professores vão ficar muito bravos. Na verdade, eu acho que hoje o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, tem sim a participação do aluno, do conteúdo, mas o professor é a peça ainda fundamental dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, Lucila, o que eu faço para essa camarada não dormir? Gente, tem um monte de alunos que vêm de plantão noturno, porque eles já trabalham, tem gente que vem de fábrica. E aí, como que ele vai aguentar 5 horas aula num sábado? Teve aula na sexta-noite, teve estágio a semana toda. Então, é aquilo que eu falei, eu tenho que fazer um mix de metodologias ativas. Vocês já pensaram se todo sábado eu fizer TBL? Todo sábado eu fizer PBL? E aí, dentro do processo de ensino-aprendizagem, igual eu falo, a gente vai construindo. Esse semestre, de repente, isso está dando certo, no outro não dá. Então, sempre eu motivo eles, eu dou eu falo assim, uma estimulada no grupo deles de WhatsApp. O que vai acontecer com eles sábado, para dar uma guinada no grupo. E aí, depois, sempre no começo da aula, eu aplico um teste de conhecimento, para eu avaliar aquilo que eles trazem de conhecimento prévio. Todos nós, gente, temos um achômetro, uma hipótese de tudo na vida, não é? Mesmo que a gente nunca ouviu falar, né? Mesmo que a gente nunca ouviu falar, a gente fala assim, eu acho que, né? Então, eu levo essas questões, geralmente questões objetivas, aí eu passo para um segundo momento, rapidinho isso, aí eu já passo para um segundo momento da aula, geralmente eu trago um vídeo bem curto, que eu pego da internet, enfim, do YouTube, sobre o assunto que vai ser trabalhado. Depois eu trago, sim, uma construção aí expositiva, dentro do método tradicional, eu trago. Gente, só que olha só, 15, 20 minutos para conceituação, enfim. Depois eu faço simulação realística, ou seja, aí eles vão, vai para fora, vai montar, vai provocar. E lá no final da aula eu aplico de novo essas questões. E aí, com isso, a gente consegue o quê? Medir também o conhecimento, porque também nós precisamos medir esse conhecimento, não é verdade? E aí tem a sacolinha também que eu estava falando para vocês, né? Essa sacolinha é o terror. Eu quero essa sacola de prêmio. Então, assim, eu tenho uma sacolinha especificamente das questões daquela... Eu gostei da sacola. daquela prática. Então, vou dar um exemplo. Vou trabalhar método START. No começo da aula, às vezes eu coloco só perguntas do método START. E aí, quem vai acertando vai ganhando um bizinho, uma balinha. Chocolate. Gente, é o que eu tenho na hora. E para eu segurar essa turma também até o final da aula, eu tenho uma sacola com múltiplas perguntas e dentro dessa sacola tem um vale cinquentão. E aí eu seguro esse aluno até o final da aula. E eu vou medindo também esse conhecimento dessas perguntas. Não só o conhecimento específico, e não só o conhecimento específico daquele conteúdo que eu estou trabalhando, mas de outros conteúdos também. E às vezes sai assim, passe para o seu colega da direita, passe para o professor, passe para o seu colega de trás. Então, não necessariamente aquela pergunta que ele tira da sacolinha é para ele. Então, eu falo assim, gente, eu não nasci professora, né? Tudo bem, faz 32 anos que eu estou trilhando esse caminho, mas eu falo assim que a gente tem que ir aprendendo. A IA me ajudou muito, né? Porque eu falo assim, eu sou mais inteligente do que a IA. Por quê? Porque eu detalho com todas as propriedades aquilo que eu quero executar dentro daquilo que eu quero, não aquilo que a inteligência artificial quer, entendeu? Então, é sim uma ferramenta muito importante pra gente hoje. Otimiza o tempo, enfim, só que nós temos que ter o quê? Isso, né, que a IA não tem o pensamento, né, os neurônios funcionantes, para eu ser crítica, para eu avaliar, para eu reavaliar, para depois eu aplicar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que deixar esse momento de avaliação de um jeito que não fique maçante, que construa reflexão. Não vai ter prova, professora? Gente, eles estão fazendo processo de avaliação o tempo inteirinho, né? E aí, como eu venho, né, também de uma metodologia tradicional, fica perguntando que dia que vai ser a prova, né? Eu falo, olha, a prova é todo sábado, então quem tiver ao sábado vai fazer a prova e vai ter seu conceito, sua menção e assim por diante. Acho que fazer a desconstrução também da avaliação, naquele formato padrãozão, também é um desafio para nós, né? É como assim, só desse valor naquilo que está escrito,
muito naquilo que é possível de palpar, e aí esquece de que a gente está o tempo todo olhando, avaliando a construção, né? Esses dias a gente estava fechando uma disciplina, e aí eu falei assim, não sei, um grupo me perguntou assim, nossa, mas a gente ficou com nota tão baixa. Eu falei, sim, porque a participação é em grupo, né? Então a importância do grupo estar presente. Ah, mas a gente vai ser penalizado? Sim, mas em que momento vocês disseram para ele que era importante que ele viesse? Porque isso é de vocês. Então, assim, o avaliar nesse sentido também é de que, assim, o quanto vocês foram capazes também de fazer com que o colega fosse estimulado, não só por mim, enquanto professora, mas pelo grupo, a participar. Exatamente. Ninguém faz gol sozinho. Isso. Então, a avaliação é resultado disso também. O quanto está todo mundo de mão dada com o mesmo objetivo, né? No mesmo caminho. É o treino é o treino da equipe. Organizar uma apresentação na UBS, montar um folder e organizar. E aí eu escrevi lá no grupo para eles, eu falei, vocês são uma equipe, não é uma pessoa só que trabalha. E quando eles vão entender isso? É muito difícil, né? Muito, principalmente nos primeiros anos. Na verdade, eles às vezes até se degolam, né? Porque eles falam, puta, esse não estudou, esse estudou e vai comprometer a minha nota, principalmente no método PBL. Eu falei, e no PBL, o que você acha? Você acha que é fácil avaliar? Eu acho extremamente difícil, gente, avaliar o método PBL. Eu acho assim, por mais que é um grupo pequeno, mas eu acho que, sabe aquele aluno que tem aquela expertise do Rolando Lero? Sim, dá pra perceber. Mas a gente precisa estar muito afinado para tá conseguindo pegar isso. Então, mas aí não pode ficar na dependência do professor. Porque, por exemplo, quando a gente trabalha PBL, a gente tem mais professores executando a avaliação. Então, assim, se a Lucila ou a Gisela tem o grupo dela, a Lucila tem o dela. Não pode ficar na dependência. Aí eu acho que o PBL tem que ter um formato mais conceitual no sentido do que olhar, do que avaliar. Então, é a participação, né, a proatividade, é o que eu preciso olhar. É claro que mesmo tendo um checklist do que olhar, ainda vai estar muito naquilo que eu observo do aluno dentro da sala. Mas é perceptível aquele que quer enrolar, aquele que costura o que os outros falaram. Esperando os outros falar para depois ir lá e pegar um pouquinho de cada um, né? O que é calado, só que aí também depende de nós. Então, por exemplo, também, eu fico muito preocupada, na verdade, com o PBL, gente, porque a gente tem alunos muito tímidos. Sim. E essa timidez é uma coisa que compromete muito o processo de avaliação. Então, às vezes, ele te entrega uma síntese muito boa, ele vem conversar com você depois da discussão e fala muito bem. Por quê? Porque ele tem essa timidez. E aí eu falo assim, que esse método do PBL, ele, na verdade, ele inibe muito essa questão desse aluno. E quantas pessoas hoje que a gente tem tímidas, né, que não gostam de falar em público, dentro dessas instituições, e que às vezes são aí, né, penalizados com relação à nota, por conta dessa falta, realmente não tem o dom da fala. Só esse método, né? E aí eu acho que então eu falo assim, no PBL a gente também precisa repensar. A gente vai fazer só PBL, só PBL, só PBL. De repente mesclar para dar oportunidade. Por mais que eu tenha um grupo pequeno, eu também preciso enxergar aquele aluno que é tímido, aquele aluno que não tem o dom do Rolando Lero. Eu acho que é por isso que o pessoal às vezes demoniza muito a questão, né, da metodologia, porque às vezes usa, que é aquela nossa conversa. Você vai fazer o TBL. Então tá, o TBL pode ser reconstruído. Por que o PBL também não? Porque eu não posso usar outras formas de avaliar no formato PBL, né, para não demonizar. Porque aí senão, aquele aluno que de fato é o mais quietinho, vai detestar. Aí ele passa a detestar a matéria por conta do método. Sim. Mas isso aí, igual eu falei, você vai desenvolvendo conforme vai passando o tempo, assim. Mas o primeiro semestre é difícil, não é, Gabi? Com certeza. E até desenvolver tudo essa habilidade, essa questão do falar, gente, é falar em público, né? Eu tive professores, né, por mais de uma, que ia perguntando. Então essa parte, então é da anatomia disso, você fala da anatomia disso, e ia perguntando. É verdade, do PBL, para dar a oportunidade para estimular, bom, agora é só vez de falar. E aí aquele que de repente é muito falante, não inibe o outro. Eu costumo construir isso no terceiro encontro. Então no terceiro encontro, se eu percebi que, por exemplo, tem um aluno específico que nos dois primeiros não falou absolutamente nada, eu chamo ele no cantinho, falo assim, você é vergonhoso, o que é que tá acontecendo? E aí eu faço um combinado. Eu falo, tá tudo bem para você, se eu te chamar? Sim. Porque a gente às vezes precisa até se policiar, né? Nós que somos muito sarrista, que traz, né, muito piadista nos momentos ali de aula, para às vezes tentar construir né, para que as coisas fiquem mais leves, às vezes eu preciso tomar cuidado, porque ele vai se sentir exposto se eu chamá-lo, então eu faço um combinado antes. Tem algum problema eu te chamar? Né? Ou então vamos combinar? Tem um negócio legal que eles fazem também, que às vezes não dá tempo, mas é fazer um feedback no meio. Então tem um semestre inteiro, então deu umas 2, 3 lá, não, vou fazer um feedback agora, eu vou passar as 2 notas que eu já tive de vocês. Na teoria, né? Eu acho isso fundamental para qualquer processo de ensino-aprendizagem. Eu acho assim, a gente é muito filho da Tatá se a gente deixa para dar um feedback para o aluno só no final. Eu acho que é construção, é formativo e o feedback ele tem que ser contínuo também. Então ele tem que ter um momento, começo, meio e fim para acontecer. Porque se eu der um feedback também só no final, que oportunidade que eu dei para esse aluno, para ele melhorar, eu não falei naquilo que ele está falhando, naquilo que ele pode melhorar. Então eu acho que o feedback é importantíssimo. E eu acho que está na hora da gente acabar o nosso papo, né, gente? Então olha só, acompanhe o nosso perfil, a Saúde em Debate, que com certeza aqui tem né? Tem mais, tem conhecimento de qualidade, não tem, Fran? Tem. E agora aí, já nós temos aí um novo post com a nossa nova integrante, a Fran. Seja bem-vinda, mulher.